Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Uma dobradinha bem fácil de memorizar. Ezequiel, um nome hebraico que significa Deus me fortalece. Deus é aquele que nos fortalece. Isaías diz que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Vamos lá. Ezequiel 14, versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Noé, Daniel e Jó. O próprio Deus, citando duas vezes no mesmo capítulo, porque lá no versículo 20 de Ezequiel 14 você vai encontrar de novo Deus falando sobre Noé, Daniel e Jó. Deus citando o nome desses três grandes patriarcas, três grandes homens de Deus, né? E com eles nós aprendemos coisas profundas. Esses homens viveram em épocas diferentes e cada um, em sua época, nos ensina uma lição diferente. Noé. O que nos ensina Noé? Noé nos ensina uma época em que a sociedade estava corrompida. Gênesis capítulo 6 vai dizer que na época de Noé existiam quatro coisas que predominavam. Gênesis capítulo 6, a terra estava cheia de corrupção, violência, maldade. E quando chega em Mateus 24, versículo 37, Jesus fala que nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isso é, se separavam e casavam de novo. Então era só coisa material, comer, beber, casar, separar. Não havia espiritualidade. Os dias de Noé nós vemos uma sociedade corrompida, porque a violência predominava, a maldade predominava, a corrupção predominava e principalmente o materialismo predominava. Então, na época de Noé, nós encontramos uma sociedade corrompida. Vamos agora para Daniel. Em seguida, o próprio Deus cita Daniel. Enquanto Noé nos informa sobre uma sociedade corrompida, já Daniel nos revela, na sua época, uma religião corrompida. Daniel era judeu e por causa da corrupção que havia invadido a sua religião, a religião judaica, Jerusalém, o Reino do Sul, são entregues à Babilônia, terceiro império mundial. A Babilônia vem, destrói Israel, Jerusalém, as duas tribos do sul, no ano 586 a.C. e leva os cativos de Jerusalém para Babilônia, que era um lugar onde a religião era mais corrompida ainda. Segundo uma tradição, na Babilônia, naquela época, eles adoravam mais de 3 mil deuses diferentes. Agora você imagina Daniel, né, um remanescente, um crente fiel a Deus, chegar num país, no império, onde a religião é totalmente corrompida. Eles adoravam Estar, a deusa da guerra, Sim, o deus Sol, Eia, o deus do conhecimento oculto, Bel, que era o principal deus, era Deus para todo lado, era Deus para todo dia, então eram vários deuses, era um sincretismo religioso, e Daniel nos fala de uma época em que a religião estava corrompida. Vai anotando aí. Noé nos ensina sobre uma época em que a sociedade está corrompida. Daniel nos fala de uma época em que a religião está corrompida. E, ponto finalizando, Jó nos fala sobre uma época em que a família estava corrompida. Você conhece bem a história de Jó. Jó, ele não era judeu, era árabe, né? Era de Edom, ali ao norte da Arábia, ao sul de Israel. Era edomita, não era judeu. E a Bíblia diz que ele era um homem muito rico, mas ele tinha 10 filhos, era casado, tinha 10 filhos, e os seus filhos não queriam saber de Deus. Os seus filhos se reuniam
cada dia na casa de um, na casa do outro, para se banquetear, beber, festejar, comemorar. E quando chega em Jó, no capítulo 1, versículo 5, diz que Jó, ele, de madrugada, oferecia a Deus sacrifício pelos filhos, orava a Deus e intercedia pelos filhos, porque a sua família estava corrompida, não queria saber de Deus. Olha só que interessante. Noé fala de uma época em que a sociedade estava corrompida. Daniel nos fala de uma época em que a religião estava corrompida. Jó nos fala de uma época em que a família estava corrompida. Se nós olharmos para os dias de hoje, nós encontramos essas três épocas desses três homens na nossa época. É por isso que Atos 2 vai dizer: saí do meio dessa geração pervertida, povo meu. Saí do meio dessa sociedade, que essa sociedade está corrupta, corrompida. Vivemos uma época em que a sociedade está corrompida, vivemos uma época em que a religião está corrompida, e vivemos uma época em que a família está corrompida. Só no Brasil são 700 mil divórcios por ano. Então, a coisa, né, é demais. Chega a ser assim inacreditável a época em que vivemos. Vivemos os últimos dias. Jesus disse que nos últimos dias haveriam características, e nós vemos essas características hoje na sociedade, nós vemos essas características da volta de Jesus na religião, né? Nas igrejas e na família também. Tudo isso é sinal de que Jesus está voltando. Eu falei aqui sobre Ezequiel 14:14, Noé, Daniel e Jó, só que eu trouxe um aspecto, né, da mensagem. Uma hora a gente vai trazer uma outra mensagem no mesmo texto, só que uma mensagem com uma aplicação diferente para a glória de Deus, tá bom? Pegue aí, pega no espírito. Vivemos essa época, vivemos a época de Noé, em que a sociedade está corrompida, vivemos a época de Daniel, em que a religião está corrompida, e vivemos a época de Jó, em que a família está corrompida, mas há um grupo remanescente, Apocalipse 3:10, mesmo tendo pouca força, mesmo vivendo no meio onde a corrupção é geral, a religião está corrompida, a família está corrompida, a sociedade está corrompida, mesmo tendo pouca força,